Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja animando os nossos corações nesse momento tão abençoado em que temos a oportunidade de, num dia de domingo, nos reunirmos para refletir um pouco sobre a nossa trajetória na atual encarnação e a gratidão que devemos ter por aqueles que nos antecederam e nos permitiram chegar até aqui. Então, a nossa fala na tarde de hoje estende a gratidão a todos os papais aqui que já cumpriram parte da sua jornada, mas também homenageia aqueles que serão futuramente brindados pela paternidade, que é uma grande missão para todos nós na nossa trajetória evolutiva. A paternidade, sem dúvida, é uma missão. Muitos consideram que a paternidade, nos dias atuais, está sendo substituída por várias outras práticas. Os pais e as mães cada vez mais se sentem impotentes diante dos desafios da tecnologia, diante da necessidade que seus filhos apresentam de novos conhecimentos, novas informações. E muitos pais se sentem incapazes de oferecer a seus filhos a sua contribuição na trajetória evolutiva. E para nos socorrer na compreensão desse papel, vêm os espíritos nos anunciando a importância da paternidade para que nós pudéssemos aqui estar e bem cumprir o nosso papel na trajetória terrena. A família é, sem dúvida, como nos dizem os espíritos, a célula básica da nossa sociedade. A família é a base estrutural e com ela se faz a base onde se estrutura todo o edifício social. Quando essa família se monta, se estrutura, ela contribui de maneira efetiva para a construção de um edifício social que pode ser mais sólido se as famílias forem seguras e pode estar mais frágil se as famílias não receberem o apoio, o amor, o cuidado para se fortalecerem para bem cumprir a sua missão. O espírito de Joana de Ângeles tem várias obras onde ela fala sobre a família. Na década de 1990, ela psicografou, por meio de Divaldo Franco, a obra SOS Família. E nessa obra, ela nos coloca que a família é a célula máter da sociedade, sua base fundamental, estrutural, faz fundamental compreender os fenômenos que ora vivencia a fim de auxiliá-la e fortalecê-la para que ela possa cumprir o seu desiderato. Vemos, então, que desde o século passado, a família vem passando por muitos desafios. E nesse século agora, onde preparamos as bases para um mundo regenerado, a família não está isenta desses desafios. Vemos no ambiente doméstico desafios representados por meio de crianças e adolescentes bastante difíceis de educar. Vemos, por outro lado, famílias que têm na sua constituição pessoas oriundas de vários relacionamentos, de múltiplos relacionamentos dos seus pais e das suas mães, e muitas delas não têm a referência de autoridade para seguir na sua caminhada. No entanto, não vamos nos iludir que os desafios atuais são superiores às nossas forças, porque a doutrina espírita nos ensina que nós só recebemos a responsabilidade que temos condições de cumprir. E se hoje temos uma família
que nos desafia na aplicação dos nossos recursos de amor, de perdão, de compreensão, é porque nós temos dentro de nós as respostas já latentes para serem transformadas em ações efetivas no nosso cotidiano. Nunca se teve tanto conhecimento à disposição da humanidade sobre educação, desenvolvimento, funcionamento das mentes das pessoas. Nunca tivemos tantos irmãos pesquisando como nutrir bem a infância e adolescência para privá-las de saúde, dar-lhes condições para se desenvolverem bem. As escolas, na atualidade, atendem, principalmente no nosso país, praticamente todas as crianças e adolescentes. E isso, meus irmãos, não nos iludamos, é uma conquista que precisamos comemorar. Porque houve época na humanidade que as crianças nasciam e logo pouco depois na infância faleciam, porque não eram cuidadas de maneira adequada, não eram nutridas, eram relegadas aos cuidados, muitas vezes, daqueles irmãos mais velhos que não sabiam o que fazer com as crianças. As escolas eram privilégio de poucos, e as crianças, na sua grande maioria, passavam a pouca etapa inicial sob os cuidados da família e depois já eram colocadas para o trabalho árduo, na agricultura, nas fábricas, nos mais diversos contextos. Então, nos dias de hoje, apesar de todos os problemas a enfrentar, como sociedade planetária, nós já olhamos a infância e a adolescência de uma maneira diferente. E isso faz com que nós, pais e mães, tenhamos mais condições de atender às necessidades desses seres que são colocados sobre a nossa responsabilidade. O Espírito de Emmanuel nos fala na obra O Consolador que os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. É importante que o lar assuma novamente o seu papel na trajetória de educação da criança e do adolescente. É importante que nos dias atuais olhemos para pais e mães e ensinemos novamente esses pais e mães a dizerem uma palavra muito pequena, mas muito em desuso nos dias atuais. A pequena palavra não, que é fundamental para a boa edificação do cidadão de bem. O cidadão de bem precisa compreender que ele tem direitos, mas também tem deveres, e que a sua ação tem que ser balizada. E no nosso caso, como espíritas, um dos balizadores fundamentais para nosso trabalho, nossa ação no mundo, é o Evangelho do Mestre Jesus, que nos ensinou que devíamos dizer sim, sim, não, não. O Mestre, em momento algum, se acompliciou com a conduta inadequada. Ele soube trazer a direção correta do bem, o caminho indicado para a nossa ascensão espiritual. E é isso que hoje a nossa criança e o nosso jovem, colocado sob a responsabilidade de nós que somos adultos, é isso que essa criança e esse jovem necessitam receber, a orientação segura, onde se diga a ele a conduta correta e aquela conduta que está inadequada. Atualmente, observamos na sociedade uma dificuldade enorme de pais e mães se posicionarem em relação à sua tarefa educativa. Estamos iludidos com a ideia de que é possível criar uma criança e levá-la ao caminho do bem
sem colocar-lhe limites claros. E alguns pais nos dizem: eu amo demais o meu filho, como eu posso negar algo que para ele considera fundamental? E sempre advertimos no nosso trabalho na área da família: o não adequado que seu filho não recebe no lar lhe será cobrado no mundo de uma maneira muito mais cruel. Os pais e as mães precisam, antes de tudo, compreender que geramos os corpos físicos dos nossos filhos, mas o espírito que neles habita é criação de Deus, que os confia à nossa guarda por um período temporário, acreditando que nós vamos oferecer o nosso melhor. E por isso, meus irmãos, antes de assumir a tarefa da maternidade ou da paternidade, mulheres e homens precisam se perguntar se estão prontos para a responsabilidade que irão ter a partir daquele momento com aqueles espíritos que ele receberá no seu lar para toda a eternidade. Alguns de vocês devem estar pensando que a palestrante está equivocada, porque, afinal de contas, eu sou mãe de um espírito agora, ou pai, na próxima encarnação posso não sê-lo. No entanto, o meu compromisso evolutivo com aquele espírito, ele não cessa a partir do momento que cessou aquela vida física. Nós vamos estar ligados, relacionados, e um e outro deverão estar colaborando na evolução. No entanto, aquele que é pai, aquela que é mãe, tem um compromisso redobrado. Porque se Deus fez com que estivéssemos no papel de pai e mãe, é porque temos algo de bom a oferecer àquele filho que nos é confiado. Essa responsabilidade da maternidade, da paternidade, é tão expressiva que ela nos garante uma grande trajetória de evolução e aprendizado. Não existe tarefa mais desafiadora, meus irmãos. Não existe prova que nos exija mais dedicação que não a maternidade e a paternidade. Porque temos que estar olhando e colaborando com esse filho do momento que ele é concebido até o momento que ele desencarna. E todos nós que frequentamos reuniões mediúnicas sabemos que na hora que os espíritos estão sofrendo e equivocados após o desencarne, normalmente são seus pais e suas mães que colaboram diretamente para o resgate desses espíritos para uma condição de maior equilíbrio e de maior amor. É importante que nós entendamos, assim, que a família, como estrutura social, ela é fundamental para o processo de evolução dos espíritos. Se assim não fosse, Deus já teria nos oferecido outra alternativa. Mas no nosso estágio evolutivo atual, a família garante a condição necessária para proteger os anos iniciais daquele espírito que está reencarnando. E é exatamente nessa fase inicial da infância onde nós iremos, por meio do processo educativo, oferecer bases fundamentais para que esse espírito possa reorganizar valores, repensar normas, conceitos que ele traz de passadas existências. Temos, na primeira infância, um período primordial para exercermos esse papel de liderança junto aos nossos filhos. Por isso, os anos iniciais de vida da nossa criança precisam ser muito bem cuidados, amparados, com amor, com estímulo, com disciplina. E hoje, sempre falamos aos pais e mães, é nessa etapa que nós começamos a apresentar para esse espírito a importância dele adotar a fé em Deus
como algo que direcione os seus passos durante toda a existência. Nós devemos apresentar no lar a ideia sobre a bondade divina para conosco, a misericórdia divina e, acima de tudo, o amparo que não nos falta em momento algum. Especialmente naqueles momentos que eventualmente passamos por provas muito difíceis. Profissionalmente, eu trabalhei na área da saúde e, em algumas circunstâncias, eu atendi crianças muito novinhas que passavam por problemas graves de saúde. Cânceres, limitações orgânicas que levavam a uma deficiência no aparelho locomotor, quadros de limitação intelectual. E é para essas crianças que o envolvimento e a presença divina se faz mais necessária, porque eles precisam sentir que não estão esquecidos da providência divina, que Deus cuida deles também e que aquela condição de limitação pela qual ele passa é o caminho essencial para o aprendizado que ele precisa desenvolver. Por isso, a família é essa pedra angular. Ela oferece para o indivíduo a base moral, o princípio do certo e do errado, do bom e do ruim, do verdadeiro e do falso. É no lar que a nossa criança vai aprender a como se erigir como um homem de bem. E na fase da infância, nós temos a condição de colocar elementos nessa mente infantil que irão, no futuro, se confrontar com as memórias que ressurgem nesse espírito, não memórias da vida, mas de suas tendências na fase da adolescência. Todos nós reencarnamos com apenas um único objetivo: evoluirmos. É essa a nossa necessidade. E para que essa evolução venha a acontecer, é fundamental que nós reformemos atitudes, pensamentos, comportamentos. Hoje nós não sabemos quem foram os nossos filhos nas existências anteriores. Até podemos ter uma vaga ideia de que papel eles ocuparam, que tendências eles trazem. Mas nós temos uma certeza: os nossos filhos, que foram confiados para nascerem, no nosso caso, em lares espíritas, precisam receber na sua formação moral o conhecimento doutrinário espírita. Existem muitos pais e mães que consideram que a escolha religiosa é artigo para ser deliberado pelo filho quando ele estiver na vida adulta. Muito enganosa é essa postura. Se o nosso filho não tivesse que ter nenhuma orientação religiosa, ele seria entregue a uma família sem nenhuma orientação religiosa na atualidade. Ele foi colocado no nosso lar. E ele não foi colocado no nosso lar ao acaso. Ele necessita do conhecimento espírita que temos. E com isso não estou dizendo que os nossos filhos são espíritos ruins. Não. Mas eles precisam dessa base segura. Porque para navegar nessa nau que está a Terra nos dias atuais, o conhecimento espírita é um bom mapa de referência, concordam? Nós sabemos exatamente para onde nos dirigirmos e como entendermos algumas coisas que acontecem conosco no dia a dia. Às vezes, uma família vem numa situação de vida bastante privilegiada e, de uma hora para outra, perde toda a sua base de sustentação material. É a história de uma pessoa que eu conheço, que eu atendo no meu consultório. Ela é a filha mais velha de uma família de 5 irmãos. O pai era um comerciante próspero na área de alimentos. Estava inaugurando seu 3º restaurante. A família tinha tudo na mão, todas as facilidades. Mas em um dia, um incêndio destruiu tudo.
e levou a vida do pai, que era o grande trabalhador e sustentador daquela família. A filha mais velha quase desencarna junto com ele. 3 meses de coma no hospital, sofrimentos acerbos, e a família ficou sem recursos financeiros. Aquela mãe, que até aquela data apenas havia se dedicado à sustentação material dos filhos no lar, cuidava de todos eles, passou a ser a trabalhadora que cuidava não apenas da harmonia no lar, mas também do sustento do lar. E essa mãe falou para os seus filhos em todos os dias que tudo o que eles estavam passando não estava privado da misericórdia divina. Que Deus havia deixado-os juntos, unidos, para que eles vencessem aquele desafio com segurança e com tranquilidade. Essas pessoas hoje já estão na terceira idade. Todos eles foram homens e mulheres de bem. A minha paciente teve mais de 70% do corpo queimado e sofre dores todos os dias por conta das deformidades da sua queimadura. No entanto, meus irmãos, é uma das pessoas mais bonitas que eu conheço, mais generosa, mais otimista, com mais fé. E ela diz que, vencida a fase inicial de grande dor pelo afastamento da figura paterna, que era fundamental para aquela família, o amor que foi plantado no coração deles ao longo dos primeiros anos foi a pedra angular para que aquela família não se desviasse do caminho correto do bem. Vemos assim que não podemos, como pais e mães, perder tempo. É preciso que sempre trabalhemos para promover o amor e o respeito. E que a família, na sua essência, no seu ambiente, ela esteja se organizando para compreender que todos nós temos uma origem de organização, uma origem divina. E que nesse núcleo familiar nós vamos encontrar o amor necessário para o nosso próprio autoaprimoramento e para a edificação de um mundo melhor. Cabe-nos, como pais e mães, perguntarmos para o que estamos preparando a nossa família hoje. O que estamos ensinando aos nossos filhos para que eles estejam no futuro seguramente trilhando o caminho do bem. Muitos pais e muitas mães se ocupam muito com a educação material. Trabalham para pagar as melhores escolas, para oferecer os melhores professores, os melhores livros, esquecendo que os pais são professores indispensáveis. E eles não são substituídos por nenhuma escola. E não nos enganemos, nem pela nossa escola de evangelização. Porque a escola de evangelização do Centro Espírita continua o trabalho de formação da criatura no bem que tem que ter sido iniciado no lar. E que continua nos demais dias da semana. Porque nós evangelizamos o nosso filho primordialmente através do nosso exemplo. Não é o que falamos, mas o que fazemos que marca em nossos filhos o caminho a ser seguido. E o pai, nesse processo, é aquele que, de uma forma mais determinante, trabalha os aspectos da formação moral em relação aos princípios do certo e do errado. Não que a mãe não o faça, mas a mãe normalmente trabalha a educação afetiva. O como aquele filho vai lidar com os sentimentos. O pai diz que não pode comprar bicicleta nova. A mãe vai concordar com ele se ele não pode comprar a bicicleta nova. Mas é ela quem vai confortar o filho para que ele não acalente
Dentro do seu coração a revolta, a tristeza, a indignação. O pai colocou o princípio, a mãe trabalhou de forma complementar. Deus colocou nessa estrutura de cuidado para o espírito reencarnante seres que têm atuações complementares e não concorrentes. Pais e mães precisam trabalhar em sintonia, em harmonia. Por isso, se o papai disse não, a mamãe não vai dizer sim e vice-versa. E é importante que papai e mamãe conversem sobre o sim e não antes da criança perguntar. E se esteja atento, porque tem uma idade que eles perguntam para o pai e perguntam para a mãe, esperançosos que um deles diga sim. E às vezes o que acontece? Ele obtém isso. O pai disse não, a mãe disse sim. E é claro, ele vai pender para o lado da mãe. E não vai contar para ela que o pai havia proibido antes. E vice-versa. Por isso, como educadores dos filhos, pai e mãe precisam se entender. Aqui vou abrir um parêntese que considero fundamental. Temos na nossa sociedade um grave equívoco quando há a separação dos casais. Existem ex-esposos e ex-esposas, mas nunca ex-filhos. E, portanto, não existe ex-mãe nem ex-pai. É preciso que esse pai e essa mãe procurem trabalhar em sintonia. Às vezes, a malquerença daquele casal que se separou é transmitida para o processo educativo do filho. E não raro escutamos a mãe dizer, não, mas aquele pai é muito cruel. Se ele disse sim, eu vou dizer, se ele disse não, eu vou dizer sim. Porque o meu filho merece, meu filho precisa. E aí eu crio uma criança caprichosa. E o mesmo também acontece do outro lado. Sua mãe não deixa você tomar sorvete em casa, pois aqui na minha casa você vai tomar sorvete quantas vezes quiser. E a criança fica perdida no meio de tudo isso. Essa semana semana passada atendi uma adolescente que disse, eu cansei de ser menino de recado do meu pai e da minha mãe. Por que eles não falam entre eles? E eu que tenho que levar o recado de um, o recado de outro. Eu virei para o adolescente e falei assim, fale isso para eles e não mande mais recado de ninguém. Eles precisam ser adultos e conversar. E essa recomendação parte não de um pensamento apenas da psicóloga que aqui está, mas, acima de tudo, da espírita que aqui está. Porque se aquele casal foi responsável por gerar uma nova vida, ele tem que proteger aquela vida até o final, pelo menos, daquela encarnação. E não usar o filho ou a filha como instrumento de discórdia, que muitas vezes vemos acontecendo. Isso nem sempre só é no caso dos casais separados, às vezes acontece isso com casal casado, onde há disputa para que eu seja mais benquisto pelo meu filho. São equívocos que nós precisamos trabalhar para não acontecer mais na nossa sociedade. O nosso filho é um espírito que chega até nós, mas não é desconhecido na maioria das vezes. É um espírito com o qual temos algum tipo de relação. Eu olho para o filho e digo que ele é a minha imagem e semelhança e eu fico feliz, acho que o meu filho é tudo de bom. Mas, às vezes, eu e ele, no passado, fizemos coisas erradas. E agora vamos vir nessa para poder reajustar. É importante que nós saibamos que os nossos vínculos anteriores fazem com que nós nos aproximemos ou nos distanciemos dos nossos filhos. A obra de André Luiz nos conta, de uma maneira muito bonita, a reencarnação do espírito de Segismundo. Lembram desse caso? O espírito de Segismundo queria voltar para a vida física e não conseguia isso porque o pai o rejeitava, tinha dificuldades.
Apenas depois que esse pai aceitou de maneira amorosa a aproximação desse espírito, a concepção foi feita. Porque não tenhamos dúvida, meus irmãos, as nossas emoções impactam também no nosso sistema reprodutivo. E nós podemos favorecer ou dificultar uma aproximação que se faz necessária. Esse pai e essa mãe têm que ter a certeza de que nenhum filho foi colocado no nosso caminho por acaso. Não é o filho enganado que tinha que estar na casa do vizinho, ele é seu mesmo. E se ele é mal comportado, aí que você tem que assumir que ele é seu, porque ele está lhe dando uma grande oportunidade de evoluir. Porque o filho difícil faz com que a gente também se torne uma pessoa melhor. Alguém mais persistente, mais disciplinado, mais paciente. Quem teve aqui filho há pouco tempo deve ter passado e estar passando por algumas modificações na sua rotina. Já não consegue mais ter o mesmo tempo de sono, não consegue mais ter tanto tempo para fazer algumas atividades, porque o filho exige de nós um novo olhar e uma nova dedicação. E isso nos ajuda a nos organizarmos melhor e a evoluirmos melhor. Portanto, temos no nosso lar os filhos que precisamos. E nós, principalmente pais e mães, e hoje especificamente para os pais, você só é pai daquele filho que você precisa e não daquele filho que você merece. Eu sempre falo isso para os pais quando eu dou aulas para eles. Se Deus mandasse os filhos que a gente merece, nós íamos estar numa situação bem mais difícil. Porque nenhum de nós foi coisa boa noutra vida. Se só recebêssemos aqueles espíritos que nós prejudicamos muito, íamos estar em situação muito pior. Então, recebemos espíritos, sim, com os quais nós temos compromissos, mas não compromissos superiores à nossa capacidade de evoluir. Nós estamos juntos na família para crescer, para perdoar e para reparar os nossos débitos reencarnatórios. Às vezes, não apenas com aquele filho, mas às vezes somos um grupo naquela família que prejudicamos outra família. E aí o perdão e a reparação é de uma família em relação à outra. E esse compromisso é daquele grupo que está ali junto. Então, os filhos, como nos diz Joana, eles procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificarem a família que necessitam para a própria evolução. Não existe filho ao acaso. Poderíamos até aqui pensar que se todos os filhos que reencarnam conosco estavam programados para virem naquela época e naquela circunstância. Às vezes, não daquela forma, mas nós os atraímos vibratoriamente para a nossa convivência, e aqui aquelas gestações, às vezes provenientes de relações sexuais fortuitas, trazem para nós espíritos que vibram na mesma faixa vibratória nossa. Portanto, nós temos compromissos com eles também. Alguns pais, e isso é mais comum que o homem possa dizer do que a mãe, não assumem a responsabilidade do filho, dizendo que não o queriam, não o planejaram, que foram enganados e por isso o filho nasceu. Mas essa desculpa que a matéria aceita, o plano físico tolera, não é tolerado perante a lei divina. Porque nós somos responsáveis pelos nossos processos reprodutivos. E se não queremos ter filhos com determinada pessoa ou em determinada situação, temos a responsabilidade de nos precavermos em relação a isso. Se não o fizermos, estamos abertos às consequências que virão.
E é tão bom, meus irmãos, quando a consequência que vem é só um filho de uma relação sexual fortuita. Muitas vezes a pessoa chega muito desesperada, fala assim, eu engravidei, eu não queria. Depois que faz todos os exames, você fala assim, que bom, né, pessoal? Não é uma enfermidade, é só uma criança que vai se desenvolver, vai crescer e vai encantar a sua vida. E não vai ser uma enfermidade que vai lhe acompanhar ou vai ceifar a sua vida orgânica. Portanto, a paternidade e a maternidade, mas especificamente no caso de hoje a paternidade, ela exige do homem muita responsabilidade, muito cuidado. E ele precisa sempre se perguntar se estará disposto a acompanhar aquele filho que é oriundo de uma relação com aquela mulher. Porque eu não falei que não tem ex-mãe, o seu filho vai vir sempre acompanhado pela mãe, direta ou indiretamente. Então, tenhamos cuidado para não fazermos filhos de mulheres que nós não gostamos, de homens que nós não toleramos. Com isso, não vou entrar no capítulo das gestações que são provocadas pela violência sexual, mas até mesmo nessas circunstâncias, há um compromisso vibratório ali que vai precisar ser sanado. Depois de tudo que eu falei, a paternidade é uma missão? Ou é só uma ocupação breve que nós temos na vida? É uma missão. É uma missão que não pode ser delegada. Em Constelação Familiar, Joana de Ângeles nos diz: aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, graças ao qual se desenvolvem no incessante crescendo os valores intelecto-morais, preparando-os para as inestimáveis conquistas da paz e da felicidade que almejam. Papais e mamães, hoje talvez vocês tenham nos braços uma criança que precisará ser preparada para no futuro ser um pai, para no futuro ser uma mãe. Ele deve, desde pequeno, compreender esse papel. E quem irá ensiná-lo à criança é a tua relação com ela. O pai ensina o filho a missão da paternidade desempenhando o seu papel. A mãe ensina ao filho o papel da maternidade desempenhando o seu papel. E os dois ensinam aos filhos como cuidar bem dessa grande dádiva que Deus nos concede. Mas essa preparação começa em várias etapas ao longo da vida, onde, acima de tudo, como pais, nós ensinamos os nossos filhos o que é o amor, o que é esse sentimento que na relação de pais e filhos se expressa da maneira mais incondicional que a Terra conhece. Não existe manifestação amorosa mais intensa do que a vivida de pais entre filhos. Nem uma relação conjugal muito bem satisfeita é tão intensa e tão generosa. Porque os pais são capazes de sacrifícios, de doações, que eles não farão por nenhuma outra pessoa. Os pais oferecem a própria vida ao filho. Quantos pais e quantas mães se sacrificam, às vezes, até mesmo fisicamente, para satisfazer uma necessidade do filho? Pais que são doadores de órgãos, mães que às vezes emprestam o útero para gerar o filho que a filha não conseguiu gerar. Pais e mães que abrem mão dos seus sonhos, das suas viagens, dos seus projetos, para que o filho se realize. O amor paternal e maternal é o que mais se aproxima do verdadeiro amor.
E nós precisamos mostrar esse amor para os nossos filhos. É importante que esses filhos se sintam aceitos, amados, orientados, acolhidos, apesar das suas dificuldades. O pai e a mãe não vão passar a mão na cabeça do filho dizendo que ele não fez a coisa errada quando ele cometeu. Mas vão estar ao lado dele dizendo: filho, eu estou aqui para te ajudar a consertar o teu erro. Você não foi adequado com uma determinada pessoa, agrediu o colega na escola, eu vou com você até lá. Você vai pedir desculpas ao seu colega, à família dele, e vai se comprometer a cuidar dele a partir de agora. É isso que um pai e uma mãe fazem quando amam o filho. Porque o amor nos orienta a promover a melhor condição de harmonia para esse filho. E a condição de harmonia que o amor nos indica está em consonância com o cumprimento da lei divina. Por isso é importante nós entendermos que ter filhos não é um capricho. O filho não é um bonequinho que nós desfilamos no shopping. O filho não é para ser postado nas redes sociais. Ele pode até ser, mas a nossa missão vai muito além disso. E quem não quiser se comprometer com o bem-estar de outra pessoa para a vida a partir daquele momento, repense se quer realmente ser pai ou ser mãe. Porque é um compromisso que você não pode abrir mão depois de assumido. Até acontece de não cumprirmos bem o nosso papel, mas iremos responder sobre isso na providência divina, perante a providência divina. E o pior, perante a nossa consciência. Porque quando nós falhamos nessa missão, a consciência vai lá na frente nos lembrar o que deveríamos ter feito e não fizemos. Aquela corrigenda que adiamos o momento de realizar. Atualmente, os pais têm tido muito medo de frustrar os seus filhos, de contrariar os seus caprichos, de dizer para eles que tem coisas que eles são obrigados a fazer. É um engano, meus irmãos, porque a vida adulta aguarda todas as criaturas repleta de obrigações. Hoje, nós que estamos no mercado de trabalho, assistimos com muita dor alguns companheiros com torno dos seus 20 anos que não conseguem permanecer nos empregos porque são cobrados pelos chefes, pelos colegas de trabalho, são exigidos em relação ao horário, a cumprimento de tarefas. E por que isso acontece? Porque eles não aprenderam no lar a ter obrigações. O pai e a mãe precisam ensinar isso aos filhos. Guardar os brinquedos espalhados, arrumar a bagunça, colaborar nas tarefas domésticas é parte da tarefa educativa que os pais e as mães precisam fazer. O filho precisa aprender o amor ao trabalho, o respeito ao semelhante. E é no lar que ele aprende isso. A nossa doutrina é cheia de páginas muito pródigas. Um livro muito interessante para quem quiser estudar o papel dos pais e das mães se chama Luz no Lar. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, ela traz várias informações de espíritos, na forma de contos, poesias, histórias. E nessa obra nós encontramos relatos contundentes de mães e pais que não souberam disciplinar os filhos. Essa obra nos mostra que o não adiado na infância e na adolescência pode levar o nosso filho à perda da sua encarnação e de várias outras
que ele terá que reparar os erros. Porque aquele filho que não foi disciplinado no ambiente doméstico vai estar transgredindo normas na sociedade e, muitas vezes, ele é o próprio autor de várias violências quanto aos seus genitores. Nós assistimos isso quase todos os dias na mídia, de filhos que batem nos pais ou nas mães para pegar dinheiro, para usar droga, pais e mães que são obrigados a trabalhar para o filho ficar em casa sem fazer nada, pais e mães que trabalham para sustentar os filhos dos filhos, porque eles não trabalham para fazê-lo. Inversão de valores, inversão de papéis. O lar vai estar falhando na sua missão. E esse resgate, com certeza, no futuro, terá a participação de nós que nos omitimos no momento correto de agir. Vamos precisar, às vezes, chorar pela tarefa não realizada. Então, essa missão da maternidade e da paternidade exige de nós amadurecimento psicológico, mediante a consciência do dever na aquisição do trabalho digno, que confere segurança à prole, torna-se, então, um impositivo imediato, mesmo antes de ser assumido o compromisso familiar. Aí vocês estão vendo a minha família há alguns anos passados. Tá? Essa foto, para mim, é muito significativa, porque estão os filhos chegados da escola com o pai chegado do trabalho. Todo mundo havia cumprido as suas tarefas, estavam se reencontrando no lar. Quites com as obrigações e agora prontos para o momento da convivência em família, com tudo resolvido, com tudo quitado. Como é bom quando isso acontece. Quando cada um pôde cumprir bem o seu papel. O papel do pai na atualidade é muito diferente do que já foi na história. No primeiro momento, o homem era apenas um provedor e um protetor da sua família. Ele não se envolvia com a educação dos filhos. Aquele homem primitivo, ele não tinha grandes obrigações de educar, de ensinar o sim e o não, ensinar o trabalho. Aí vamos caminhando na história da humanidade, vamos aprendendo, e aí vem o homem, na Idade Média, na Era Vitoriana, ele passa a ser aquele provedor ainda, mas ele tem uma preocupação de ditar normas para a sua família. O pai, nessa época, arrumava os casamentos que eram adequados ao crescimento da sua família, do seu reino. E ele também zelava pelo nome da família. Esse pai pouco exercia um papel afetivo. A família era cuidada por ele, mas quase como se fosse uma empresa, que ele tinha que fazer prosperar e crescer. O pai, na Idade Média, e depois na Idade Moderna, não se preocupava com os sentimentos dos filhos. E digo que também a mãe não se ocupava disso. A mãe estava no lar para cumprir as obrigações junto ao pai. E quem cuidava dos filhos eram as outras pessoas. Chegamos nos dias de hoje. O pai, atualmente, ele é provedor? É, mas normalmente hoje ele divide essa tarefa com a mãe. A mãe também trabalha. Esse pai é protetor? Também. Mas não basta isso. Quem aqui gostaria ou gosta de ter um pai em casa que saiba trocar uma fralda? Poucas mulheres levantaram a mão. Melhorou agora, é? O pai acorda de noite para poder também cuidar da criança? Tem que acordar. O pai participa de fazer o trabalho da escola? Vai para a reunião na escola? É esperado isso dele? O pai tem que dizer para o filho que o ama? Tem que beijar o filho, abraçar o filho? Olha quanta coisa os homens estão tendo que aprender ao longo do último século, hein, gente? Que não sabiam fazer antes.
Agora, eu pergunto às mulheres que aqui estão, vocês estão preparando o filho de vocês para fazer tudo isso? Porque eu posso cobrar do filho da minha sogra que ele faça isso. Mas eu estou preparando o meu filho para fazer isso? Para dividir essa responsabilidade? Para assumir o seu papel? E aí, muitas vezes, nós, mães, falamos assim, não, meu filho é ótimo, ele até ajuda a esposa. Ele cumpre o papel dele. E esse novo papel desse homem que tem que proteger, nutrir, cuidar, orientar, é uma conquista evolutiva, meus irmãos. É uma conquista evolutiva porque aqueles papéis que nos distanciavam como mulheres e homens estão caminhando para ter um maior equilíbrio. E, nesse caso, essa mulher que saiu de casa para trabalhar também, ela está dividindo uma função que no passado era só do marido. E, com isso, o lar vai ter pessoas que se desafiam intelectualmente, que se comprometem com o progresso, que tomam conta das finanças juntas. Já não é mais aquele conceito que existia na época da minha mãe, que a mulher saía de casa para ganhar dinheiro e pagar os seus alfinetes. Traduzindo, o que ela ganhava era só dela e o marido pagava todas as contas. Não é isso hoje. Os dois se unem para a edificação do lar. Porém, nós temos que pensar como pais e mães na atualidade. Estamos preparando o nosso filho para esses papéis? Ou ficamos indignadas quando chegamos na casa e o filho está lavando louça na cozinha? Tem mulher que é assim quando é sogra. Mas quando ela é a beneficiária, ela não acha ruim, não. Mas o meu filho lavando louça, como é que pode? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pensar que o pai transmite valores morais, oferece apoio emocional e zela pelo desenvolvimento espiritual. Esse pai, na atualidade, é educador e é um guia, e é um modelo. O filho se inspira nos pais. O filho busca apreciar aquilo que ele percebe que o pai aprecia. Não é à toa que normalmente os filhos torcem pelos mesmos times de futebol dos pais. Nem sempre o gosto futebolístico do pai é tão bom, mas o filho segue. O filho vai admirar aquilo que o pai e a mãe admiram. Por isso, é muito importante estarmos pensando que tipo de modelo estamos oferecendo aos nossos filhos. Eu estou me dedicando a ser o melhor modelo possível para o desenvolvimento espiritual do meu filho. Eu estou me dedicando a essa tarefa porque, como nos diz Paulo, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Deus nos colocou no mundo para progredirmos e nos traz várias missões, dentre elas a missão na família e a missão da paternidade, em especial na tarde de hoje. Lembremos, portanto, que nós deixamos marcas importantes na alma dos nossos filhos. Marcas que irão acompanhá-los por toda a sua trajetória evolutiva. Se essas marcas forem marcas boas, nós vamos estar em paz com a nossa consciência. Se as marcas deixadas forem marcas débeis ou até mesmo equivocadas, vamos estar trabalhando incessantemente para corrigir os nossos equívocos. E hoje, Deus espera a nossa contribuição
nessa edificação da obra de um mundo melhor, que começa no reduto do lar. Desejo aos pais que aqui estão hoje, atuais e futuros, que tenham um restante de tarde, noite meditativo. Se puderem compartilhar reflexões que tiveram hoje aqui com outros homens, o façam. É importante que os homens possam refletir sobre o papel insubstituível que ele tem na vida dos seus filhos, que não vai poder ser cumprido pelo sogro, pelo tio, pelo professor. É papel dele. E quando essa lacuna não é bem preenchida, a alma do seu filho vai levar uma cicatriz que vai precisar ser reparada no futuro. Que possamos agir para que não sejamos os infiéis ditos aqui por Paulo. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.